Estados Unidos com uma inflação de 5%, Itália com mais de 8%, Argentina mais de 108% no último ano. Só não tá vendo o que tá acontecendo quem não presta atenção nas coisas mais importantes que está acontecendo na atualidade. E aqui no Brasil não está tão diferente. Uma crescente expectativa da inflação no mercado brasileiro, que atualmente está em 6,03% para este ano de 2023. E a inflação é um fator que afeta diretamente o poder de compra das pessoas, o seu poder de compra também. Por isso que é importante a gente saber como proteger o seu dinheiro perante a inflação e como isso afeta o seu dinheiro diretamente. E por isso é importante você saber como proteger o seu dinheiro todos os meses. E eu vou te mostrar então quais são os investimentos que rendem acima da inflação e também a gente vai falar sobre algumas ações de dividendos que está em um excelente momento que você não pode ficar de fora. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigues Prado, investidor profissional, também gerencio uma empresa que tem mais de R$1 bilhão sob consultoria e o meu intuito é te trazer investimentos em ação sem enrolação. Então, você que já é acostumado com o canal já sabe, né? Curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Bom, você sabia que o mercado elevou a expectativa de inflação do Brasil? Inflação não, né? Inflação do Brasil para 6,03% esse ano. O governo estava lá com as metas de ser 3%, depois subiu para 4%, 4,5% e agora a perspectiva é que já passe de 6%. E se o Copom não tivesse subido a taxa de juros lá em 2020, 2021, 2022, a inflação hoje seria muito pior, podendo ultrapassar 15%, 20%. Isso significa que é crucial você aprender a proteger o seu dinheiro contra o impacto, né, do aumento dos preços de tudo que está acontecendo. Então, por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar algumas estratégias de investimento que podem render muito mais do que IPCA+. O que é o IPCA+, Rodrigo? Índice de preço ao consumidor amplo, ou a inflação. Então, a ideia é te mostrar essas estratégias para o seu dinheiro render mais do que a inflação e também abordar o assunto, né, de dividendos, algumas ações que pagam dividendos, que são uma ótima estratégia para você ganhar ao longo do tempo, ter uma perpetuidade nos seus investimentos. Beleza, Rodrigo, mas o que isso afeta na minha vida? A inflação. Então a gente já viu uma inflação nos últimos meses, 0,70% em um mês, 0,61% em um mês, e isso ao longo do ano significa uma inflação de mais de 6%, mais de 7%. O que isso impacta diretamente na minha vida, Rodrigo? Tudo que você está comprando está ficando mais caro. Você vê os preços do mercado, você vê os preços na compra de um imóvel, na compra de um carro, enfim, na compra de qualquer coisa está mais caro. Então, se você deixa o seu dinheiro na poupança, está rendendo muito menos do que a inflação. Se você deixa o dinheiro parado, pior ainda. Se você deixa o dinheiro em maus investimentos, você não está ganhando dinheiro, porque a inflação está comendo esse valor. Vou te dar um exemplo prático. Se você tem, por exemplo, R$100 mil, e depois de um ano a inflação foi de 10%, se você não teve uma correção do seu investimento, né, de 10%, ou seja, dos 100 mil, passar de 110 mil reais já tirando imposto de renda, significa que você perdeu o valor de compra, significa que você está mais pobre. Então, significa que você precisaria, em um ano, dos 100 mil reais, por exemplo, vou comprar um carro de 100 mil reais, depois de um ano ele custaria 110 mil reais. Se você ganhou só 10 mil reais no investimento, significa que você não teve um rendimento real. Você só teve um rendimento ali da inflação. Então, a longo prazo, isso significa que você não está aumentando o seu poder de compra. Por isso que é tão importante você saber estratégias para ganhar acima da inflação e para você ver um patrimônio, você atingir a liberdade financeira lá futuramente, você ter uma tranquilidade mais, você realizar todos os seus sonhos. E uma das formas de você proteger o seu dinheiro contra a inflação é investir então em ativos que rendem acima do IPCA+. Óbvio, né? Ah, Rodrigo, que investimentos são esses? Tem alguns exemplos como Tesouro Nacional, né, que significa o NTNB, ou títulos atrelados à inflação, que vai render a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, uma inflação mais 5% ao ano, uma inflação mais 6% ao ano. Então, são investimentos que você faz para o governo, né? Títulos públicos nacionais, se empresta o dinheiro para o governo e depois de 5 anos, 10 anos, tem o seu dinheiro de volta, corrigidos a inflação, mais 5% ao ano. Então, essa é uma forma. É a melhor forma? Não estou dizendo que é a melhor forma. É uma das maneiras, tá bom? No final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera de qual é a estratégia melhor e qual eu estou adotando para proteger o meu patrimônio contra a inflação e também para todo mês ali, investido R$1.000, R$100, R$200, aonde aplicar os melhores investimentos que cobrem a inflação. Uma outra alternativa bem alinhada, né, com essa do Tesouro Nacional seria os CDBs, né, que são o empréstimo do meu dinheiro para o banco e o banco vai me retornar depois de um tempo, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse CDB é um empréstimo então para o banco
que ele vai me pagar, tem opções que ele vai me pagar em inflação, mais 7% ao ano, inflação mais 8%, inflação mais 5%. Então, são duas maneiras aí para você fazer a sua proteção do patrimônio de uma forma mais segura. Por quê? Citando os títulos públicos nacionais, que a gente chama do risco zero, né, que são os investimentos mais seguros do Brasil, quanto os CDBs, renda fixa, tem proteção do banco, tem a proteção do FGC, que cobra aí mais de R$250 mil em cada instituição que você investe. Então, são investimentos mais seguros e mais rentáveis. São os únicos, Rodrigo? São os melhores? Eu diria que não são os melhores e não estão também os únicos. Quais são as outras opções? Ações que pagam dividendos. Além de você investir só em ativos, né, que atrelados à inflação mais, as ações de dividendos são outra alternativa para você conseguir proteger o seu patrimônio e ainda obter também uma renda extra, porque as ações vão pagar dividendos. Rodrigo, o que são dividendos? Dividendos são as empresas que têm lucro e distribuem isso para quem tem a ação delas. Se você compra uma ação, você vira sócio acionista dessa empresa, por exemplo, Vale, Banco do Brasil, Copel, Sanepar, Magazine Luiza, que tá todo mundo falando Magazine Luiza, que caiu um monte. Americanas, não recomendo compra de Americanas, pelo amor de Deus, fuja de empresas do setor de varejo aqui do Brasil, que historicamente não dão certo. Então isso são dividendos. Então essa estratégia pode ser vantajosa para você, principalmente em momentos de inflação alta, porque os dividendos costumam ser um reajuste de acordo com a inflação de todo ano e além de ter um crescimento da receita e do lucro. Então pensa assim comigo. Quando, por exemplo, tem uma inflação muito alta, por exemplo, de 10% ao ano, como ocorreu em 2021, setores como energia, saneamento, bancos, eles tendem a aumentar também a receita deles, eles reajustam a energia lá, você vê que sobe praticamente todo ano, a conta de saneamento também, e os bancos também tendem a reajustar os preços. Então isso é natural para essas empresas, reajustar os preços, e isso significa que você todo ano vai ganhando acima da inflação, porque essas empresas estão precificando, estão aumentando para cobrir a inflação. Então esse é um jeito natural de você proteger o seu dinheiro contra a inflação. Além do que essas empresas são muito sólidas, muito perenes e também tendem a dar bons dividendos. Porque você deixa de pagar a conta de energia? Fala sério, ninguém deixa de pagar a conta de energia. Então são os setores que tendem a pagar e tem uma previsão muito maior do futuro e você pode sim ter uma proteção muito maior contra a inflação com essas empresas perenes. Rodrigo, tá muito teórico, me dá um exemplo prático. Beleza, vou te dar um exemplo prático agora para você ver o que aconteceu com investimentos, por exemplo, no Banco do Brasil, né, que são dos 3 setores que eu falei, energia, saneamento e bancos. Vamos pegar, por exemplo, aqui um setor de banco. Peguei para você ver o histórico do Banco do Brasil. Todo mundo deve conhecer, né? São praticamente um oligopólio no Brasil. Os 5 maiores bancos, o Banco do Brasil é um deles. Se, por exemplo, você investisse R$1.000 10 anos atrás no Banco do Brasil, você teria R$3.194. R$3.194. E claro, isso sempre reinvestindo os dividendos, tá bom? Você vai lá, ganha um pouco de dividendos a cada 3 meses, a cada 6 meses, e vai lá e reinveste, compra novas ações. Se a gente ver a rentabilidade, então, durante esses 10 anos, teve uma rentabilidade de 237%. Só que não é acima da inflação. A gente tem que tirar a inflação para ver realmente quanto aumentou o nosso poder de compra, quanto esse investimento rendeu acima da inflação. E aqui ele demonstra, né? Em 10 anos teve uma rentabilidade de 87% acima da inflação. E não é fácil bater a inflação aqui do Brasil. Historicamente a gente tem uma inflação muito alta, como tem em outros países. Então não é fácil ficar batendo a inflação e a gente tem que saber estratégias para isso. Uma das que eu falei é investir lá em renda fixa, né, atrelada à inflação. Outra seria em empresas pagadores de dividendos, empresas sólidas pagadoras de dividendos, como por exemplo o Banco do Brasil. E para você entender um pouco melhor a importância de proteger o seu patrimônio ali contra a inflação, vamos dar uma olhada um pouco do histórico de inflação aqui no Brasil ao longo dos anos e o que o país, né, enfrentou em períodos de inflação alta, o que gerou perdas bem significativas em investimentos de muita gente. Por isso que é fundamental você estar preparado e buscar alternativas, como eu falei aqui. Eu entrei aqui no site Status Invest, ele me mostra a inflação dos últimos 10 anos. Então a inflação aqui, ó, 2013, mais de 5%, mais de 6% em 2014, 2015, mais de 10%, mais de 6% em 2016, 2021 com a pandemia, quase 10%, 2022, 5,6%. Então, historicamente, o Brasil tem uma inflação de mais ou menos 5%, varia de 4% a 6% a média. Então, uma média de 5%. Ou seja, a poupança já estaria perdendo aí da inflação. Por exemplo, no ano passado, que rendeu 5,6%, 2021 bateu em quase 10%,
ou as pessoas que deixam o dinheiro na poupança, ou as pessoas que deixam só no CDI, estão perdendo em alguns momentos para a inflação. Tem que tomar cuidado e ter outras alternativas. Por isso que a gente fala e bate tanto na tecla de você fazer outra diversificação. Eu falei de uma das estratégias, né, que são empresas que pagam dividendos. Por que isso, Rodrigo? Porque as empresas aqui no Brasil que pagam dividendos têm um histórico bem interessante no crescimento tanto da empresa quanto também na distribuição dos lucros. São empresas mais sólidas, mais lucrativas, que têm o hábito de compartilhar os ganhos. Então, a empresa tem um ganho, vai lá e compartilha com você, e você pode escolher, você pode ter a opção de ou você usar o dinheiro, ou você reinveste naquela empresa ou em outra empresa. Isso, ao longo do tempo, essas ações podem proporcionar um retorno bem atrativo e ajudar você a proteger contra a inflação. Historicamente, empresas aí que pagam dividendos acima de 3,9%, 4%, têm um retorno médio de mais de 21% ao ano, fora o pagamento de dividendos. Então, você fazendo uma boa estratégia, se a gente comparar um histórico aí vamos lá, pegar aí de 2005 até 2019, 2020, isso é até um estudo de alguns autores aqui do Brasil mostrando que a rentabilidade média desses investimentos de dividendos tem um retorno médio de 21% ao ano, mais o dividendos de 4%. Então, se você fizer boas estratégias a longo prazo, aqui no Brasil você pode ter uma rentabilidade interessante aí de 20% a 24%, se não mais em alguns anos. Por isso que eu gosto de falar bastante da metodologia Viva. Se você ainda não conhece a metodologia, o que significa? Viver de investimentos por vários anos. É a metodologia que a gente criou aqui no Capital Investidor, que a gente pegou como base a estratégia do Dividend Invest e o que os maiores especialistas do mundo fazem para gerir bons dividendos, bom patrimônio, para conseguir ter uma liberdade financeira futuramente. Então, o que eles fazem? Eles têm uma estratégia por isso. A gente resumiu na metodologia Viva, para você viver de investimentos por vários anos. E nela, a gente investe em 4 grandes segmentos, em 4 grandes lugares. Primeiro V significa várias ações brasileiras. Então, aqui a gente foca muito em empresas que pagam bons dividendos, que são aquele dinheiro que cai na sua conta todos os meses. Então, várias ações brasileiras e de imóveis. Compramos fundos imobiliários, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Você pode começar a ganhar aluguéis investindo 10, 100, mil reais por mês, começando baixo até com dinheiro razoavelmente legal. Então esse é o I, né, de imóveis, fundos imobiliários. O outro V significa várias ações dos Estados Unidos, seja investindo diretamente em algumas ações como Apple, Microsoft, ou também em uma cesta, né? Eu quero investir em um único lugar que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Também dá. E o A são ativos de oportunidade, que a gente chama de caixa, né? Tanto reserva de emergência, quanto também reserva de oportunidade. Então, esses 4 segmentos que formam a carteira como um total, que é essa nossa metodologia que está funcionando há muito tempo, que a gente vê milhares de pessoas aplicando isso e funcionando. Se você quer saber um pouco mais dessa metodologia, a gente tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar também o link aqui na descrição ou uns vídeos aí de forma gratuita para você se inteirar mais sobre essa metodologia e aprender de forma mais prática. E se você então gostou desse vídeo, sabe o que fazer agora para proteger o seu dinheiro contra a inflação, não esquece, né? Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente posta vídeo toda terça e toda quinta-feira sem falta para você aprender mais sobre investimentos, finanças, para você ser uma pessoa mais próspera e mais feliz. Então, se você quiser estar do meu lado, se você quer transbordar junto comigo toda a sabedoria sobre investimento para você ser uma pessoa mais próspera, curte e se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Tô lá no Instagram aqui também, hein? Quem gosta do Instagram e outras redes sociais, tô lá, capital.investidor, se você quer acompanhar, ver os meus treinos, ver como que é a minha rotina, como que eu faço a gerência dos milhões dos meus clientes, do meu dinheiro também, segue a gente lá no Instagram. Eu te vejo, até o próximo vídeo e